Dentro do fisiculturismo competitivo já tivemos várias perdas, e uma bem emblemática foi a de Mike Matarazzo, tudo bem? Atleta fisiculturista que competiu algumas vezes no Mister Olímpia, mas acabou tendo uma morte precoce, tá? Onde o esteroide anabolizante, o abuso de substâncias de forma geral, sim, né, atrapalhou a qualidade de vida e a longevidade desse atleta. E hoje vamos reagir a uma carta que ele fez, né, depois de já ter algumas sequelas e antes de falecer, logicamente, tudo bem? Lógico, a ideia não é fazer uma demonização, não é fazer nenhum tipo de apologia, logicamente também, mas trazer alguma conscientização e tentar, né, discutir de forma prática, de forma simples e do ponto de vista médico o que a gente pode tirar de ensinamento para nossa vida, tá bom? Eu tirei essa entrevista aqui, né, traduzida do site Revista O Ferro, tá bom? Bem bacana, por sinal. E vamos aqui logo dar início, tá bom? O que é que ele fala aqui no começo? Ó Deus, por onde eu começo? Eu diria que tudo o que levou ao meu problema cardíaco, ele tinha um problema cardíaco, né? Começou no momento em que eu decidi começar a levar a sério fisiculturismo competitivo. Para ficar maior, eu comia 2, 4 ou 5 quilos de carne vermelha por dia. Vixe, de carne vermelha... Eita, rapaz. Cara, assim, né? É uma coisa totalmente desnecessária, tá? E eu ficaria longe das frutas por causa do seu açúcar. Então, assim, ele comia muita carne vermelha, o que é totalmente desnecessário. Ele não precisa de tudo isso para bater proteína, por mais que ele seja um cara gigante, tá? É improvável que doses altíssimas de proteína vá fazer uma grande diferença. Mas naquela época, né, o conhecimento era mais limitado. Hoje em dia, os atletas já não fazem mais isso, né? Claro que tem atletas que são aquele old school que fazem esse tipo de coisa. Mas outros atletas que já são mais orientados por coaches mais conscientes não fazem esse tipo de abordagem. 5 quilos de carne vermelha por dia, cara. E ficar longe de fruta por causa do seu açúcar não tem lógica, né? Frutas e vegetais são extremamente importantes para uma pessoa que quer ter longevidade, sendo ela atleta ou não. Claro que vai adaptar o tipo da fruta ao momento que a pessoa está vivendo. É bulking, é cut, mas, por exemplo, uma pessoa que está em bulking, para ganhar massa muscular, dieta hipercalórica, não vai usar uma fruta para tentar adicionar mais caloria, adicionar sabor e adicionar também fitoquímicos, vitaminas e minerais? Loucura, né? Mas enfim, a gente não tá aqui para criticar, a gente tá falando aqui do contexto global. Então aqui já era um cara que, além do potencial uso de esteroides, também tinha uma alimentação que não era tão saudável assim. Isso aí é uma coisa que também conta dentro do contexto de saúde, tá? Pior mesmo eram os químicos. Eu tenho tantas memórias, né? Tenho tantas memórias sozinho em um quarto de hotel na semana de uma competição, 5 dias ou 2 dias antes. E fazer coisas indescritíveis com o meu corpo. Esteroides, hormônios de crescimento, diuréticos, tudo e qualquer coisa que nós, bodybuilders, fazemos para obter um certo aspecto. Então sim, né, a gente sabe que dentro do fisiculturismo competitivo tem muito abuso de substância e não é só esteroide anabolizante. Tem esteroide anabolizante, tem hormônio do crescimento, tem diuréticos, tem termogênicos potentes. Então sim, tudo isso vai se somar para causar algum agravo de saúde, tá? O maior perigo, contudo, é que, apesar de fazer dieta e treino, permanecer o mesmo ao longo dos anos, há uma compulsão para experimentar mais descontroladamente produtos químicos. Então, assim, ele mexia na dieta e no treino, mas às vezes nem era tanto, mas queria mexer principalmente nos esteroides. E cada vez, cara, as pessoas começam a adicionar mais esteroides porque acreditam, né, que o esteroide vai ser o grande diferencial. E no final das contas, nem é, né? Porque, assim, se o cara acelera demais, ele vai acabar ou falecendo, tendo algum problema de saúde ali mais grave, e não vai continuar progredindo no longo prazo. A gente sabe que o fisiculturismo não é um esporte que o cara vai atingir o seu máximo ali com 20 e poucos anos, né? Ele vai demorar alguns anos, vai precisar lapidar, vai precisar ganhar densidade. E às vezes o cara um pouquinho mais velho ali que vai conseguir atingir o auge, mas não é todo mundo que chega no seu auge, tá? Muitos atletas, talvez a grande maioria, acaba desistindo no caminho ou tendo, né, algum tipo de entrave que impossibilitou que ele chegue lá, né? Que ele chegasse lá, tá bom? Vamos lá. Todos os dias, caras que competem estão no telefone perguntando quem está usando o quê, onde estão pegando, como estão misturando. Há caras por aí que estão sendo pagos com muito dinheiro e profissionais para misturar poções especiais para ele. Cara, é só o que tem, tá? Então, assim, é triste, né? Mas a gente sabe que quem comanda esse tipo de coisa aqui são pessoas de maneira ilícita, né? Traficantes que estão fazendo contrabando de substâncias e aí eles pegam medicamentos de todo tipo de lugar com procedência duvidosa e os caras estão botando pra dentro, sem saber o que tá fazendo, né? Isso é muito comum. Eu lembro de estar ao redor do mundo inteiro competindo, né?
E algumas noites antes de uma competição, eu colocava produtos químicos em meu corpo, sabendo que eu estava me machucando. Mas eu fiz o que era necessário para atingir o certo shape. De certa forma, né, ele tinha consciência que estava fazendo mal para ele, mas ele sabia também que queria o físico, e aí ele ponderava o risco-benefício. Para ele, nesse momento da vida dele, ó, fica claro, a gente vai ver no final do texto, mas nesse momento da vida dele, o discernimento que ele tinha equivalia o risco-benefício, tá? Então ele valia o risco. Talvez porque ele subestimasse o risco. Talvez também porque o benefício para ele de ter um shape muito top, porque ele era fisiculturista profissional e dependia disso para viver, já deixava um pouco mais pendendo para esse lado, tá? Mas lógico, você precisa ter informação para entender o risco-benefício. Se você quiser saber tudo sobre esse universo anabólico, te convido a conhecer o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuários de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vamos continuar aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, essas coisas nunca teriam acontecido. Eu teria voltado a dirigir caminhões. Eu não tenho nenhuma dúvida em minha mente que a principal causa do meu problema, a coisa mais importante, eram os químicos. Então veja aqui, no futuro ele acabou se arrependendo, por mais que ele tenha atingido um físico muito bom, pelos colaterais que ele teve. Então assim, muitas vezes a pessoa fala, vou usar testosterona agora pro resto da vida, vou fazer ciclo eterno, porque ela tá com o pensamento de hoje, mas ela não colheu ainda as consequências, não sabe o que é que o seu eu de 10 anos daqui pra frente vai valorizar. Às vezes o teu eu de 10 anos pra frente, ele valoriza ter mais tempo com a família, ele valoriza ver a filha crescer, o filho crescer, né? Ele não valoriza ficar trincadão, boladão, né? Ele gosta de treinar, gosta de ter um físico acima da média, mas não quer ficar gigantesco, tá? Diferentemente do seu eu de hoje. Então, sempre pense que você pode mudar, faz parte da vida, tá? E é bem normal, é bem comum que as pessoas mudem, tá bom? Digo isso por experiência prática dos meus pacientes no consultório, tá bom? Beleza. Foram os esteroides, hormônios do crescimento e diuréticos. Tomamos Sinomel para perder gordura, hormônio da tireoide, né? Sabendo que é um incrível, poderoso medicamento para tireoide. E isso é apenas uma das muitas drogas que foram lá tomadas, né? Desde o amador até o alto nível profissional. Eu não iria, em 1 milhão de anos, mudar um monte de aspectos sobre o fisiculturismo, mas as drogas, é o único aspecto que eu iria interromper se eu tivesse uma segunda chance. A questão é, se ele escolhesse, né? Não utilizar esteroide na base, será que ele seria competitivo? Porque ele participou do Olímpia várias vezes. Será que ele seria... Cara, infelizmente, provavelmente não, tá? E faz parte da vida, cara. Assim, você vai colher o que você plantar, mas nem sempre você tem aptidão para atingir o máximo nível que você quer em tudo que você gostaria, né? Então, assim, talvez para ele não fosse tão interessante ser um fisiculturista profissional, porque se ele não usasse esteroide, não seria competitivo, tá? Porque os outros caras estão usando esteroide. Talvez, se ninguém utilizasse... Mas, cara, se tá todo mundo utilizando, vai ficar para trás, né? Então, a gente tem que ponderar isso, né? E a gente tem que saber também entender as nossas escolhas, né? Faz parte da vida, né? Guarde isso. Apenas um punhado de homens em todo o planeta consegue ter uma vida decente no fisiculturismo. Acontece que eu fui um cara que fez isso 15 anos da minha vida, mas isso provavelmente levou 20 anos embora da minha vida. Ele encurtou a vida dele, né? Encurtou talvez até mais, né? Perdi 20 anos de vida. Nenhuma quantia de dinheiro do mundo vale a pena. Prefiro voltar no tempo, conseguir emprego de 9 a 5 e viver até uma idade madura, com o meu avô. Como eu tô te dizendo, cara. As pessoas mudam com o tempo. Isso aqui é um alerta pra você também, né? Você, aos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, tem um pensamento. Chegou nos 40, talvez mude, né? Principalmente quando nesse caso tem filho. Não há nenhuma maneira de fazer essas coisas e garantir segurança. Não existe garantia de segurança. Lógico que se a pessoa não é um atleta, se a pessoa tá fazendo uma coisa com um acompanhamento médico, por exemplo, ela tem mais segurança do que se a pessoa tá usando medicamento paralelo, né? Medicamento clandestino, tá fazendo tudo de forma aleatória, usa altas doses, não sabe o que é que tá fazendo, mistura um excesso de medicamentos. Então, assim, tem como ter um mínimo de segurança, mas garantir isenção de efeitos colaterais é impossível, mesmo que você tenha o melhor médico do universo, tá bom? Além disso, eu estava à beira do precipício de fazer coisas piores. Eu tive a oportunidade de fazer muito mais pra mim mesmo quimicamente, mas não fiz. Mesmo assim, eu me ferrei, né? Eu nunca usei insulina, mas caras hoje em dia estão usando insulina como se fosse água. Isso é verdade, né? Alguns tomam shot em cada refeição, isso é loucura. É uma roleta russa. Você sai ferido, você... ou o cara ao lado. Cara, então, realmente, né? Ele nem utilizou insulina, e a gente sabe que tem muito atleta que usa insulina, principalmente atleta pesado, né? Categoria UP. E é um dos hormônios que às vezes leva o cara pro caixão direto, né? Que o cara tem hipoglicemia severa. Mas enfim, né?
Complicado, complicado. Então, assim, dentro do esporte, gente, uma coisa que é preciso que você tenha em mente, que não é só ter genética para desenvolver em relação aos esteroides, é ter genética também para aguentar os colaterais, né? Então, assim, o cara tem que ser bem tolerante aos colaterais, além de responder muito bem do ponto de vista anabólico. É um esporte complicado, cara. É um esporte que vai, né, se for em alto nível, cobrar muito de você, tá? Não tem jeito. Eu joguei esse jogo e perdi todos os sentidos. Veja que eu tô falando aqui de um cara que era competitivo, não tô falando de um usuário recreativo que tá usando uma ampola de durateston por 12 semanas, tá? Fisicamente, eu sou completamente limitado. Financeiramente, estou muito perto de falir. Ó, você viu que ele teve problemas de saúde, né? Teve problemas de saúde, ficou limitado fisicamente e financeiramente também quebrou, né? Talvez ele também não teve uma inteligência financeira tão boa, né, a ponto de talvez montar um negócio. Hoje em dia os atletas estão muito mais, né, voltados para essa parte de empreendedorismo também. O Seban é um grande exemplo, né? O próprio Jay Cutler também, né? Emocionalmente, as drogas fizeram um cara como eu, cujo único medo na vida era perder minha mãe e meu pai, ter medo de qualquer dorzinha, né? Eu tenho medo. Eu não estarei aqui para desfrutar de um outro nascer do sol ou desfrutar de mais um dia de riso com a minha noiva, Lassie Potter, ou a alegria de nosso casamento em agosto. Cara, é bem impactante, né? Bem impactante. Todas aquelas pequenas coisas que as pessoas têm como garantido. Isso me desgasta muito e dá muito desgosto. Bem complicado, cara. Que sentimento ele devia sentir, né? Um arrependimento, amargura. Isso afetou minha vida toda, né? Inclusive, comenta aqui embaixo, cara, qual foi a tua percepção sobre esse relato, né? O que é que você sentiu com isso? É bem impactante. Isso afetou minha vida toda. Porque, assim, não é uma coisa recente. Mike Matarazzo, né, faleceu já faz algum tempo. Mas eu decidi trazer isso daqui porque eu já tinha lido no passado, eu lembrei. E, assim, esse tipo de coisa eu sei que agrega na vida das pessoas, então eu decidi trazer. Decidi trazer pra te mostrar esse lado também, te fazer refletir, né? Por isso, para todos os caras que estão com a eterna busca para ter 53 de braço, 50 centímetros de panturrilha, e que são tão vaidosos com sua atitude de que nada irá me acontecer, quer entrar nesse esporte, é assim mesmo, eu digo, mude sua atitude. Preocupe-se em manter seu corpo e você o mais saudável possível, porque vai ter que durar não apenas até seu próprio campeonato, ou para o final do seu contrato de musculação, mas por um longo tempo. E um longo tempo, para um ser humano, não é nada. Ele passa bem rápido. Ainda mais rápido quando a sua saúde se foi e você não tem nada para se sustentar. Cara, que complicado, né? Que complicado. Mike Matarazzo. Foi o jovem, cara. 2014. É uma pena, né? A gente tem alguns casos como esse dentro do fisiculturismo e muitas pessoas, né, ainda vão passar por situações como essa, mas a gente está aqui tentando trazer um trabalho de conscientização, né? Ele falou aqui de problemas cardíacos e sim, cara, a saúde cardiovascular é algo que a gente se preocupa muito dentro do usuário de esteroide anabolizante. Eu vou deixar um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.